supere o passado, pertença ao hoje e a partir disso você vai criar a sua história de sucesso. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como soltar, como liberar as histórias do passado que hoje mantém você até de certa maneira viciado em alguns padrões e até padrões mentais, sentimentais, que faz com que você vibre e crie novamente realidades em que você muitas vezes já pensou que superou, que resolveu, mas de repente vem à tona, né? Uma das emoções que eu vejo que é mais difícil de a gente superar na vida é a frustração ou o sentimento de fracasso, sabe? De achar que não vai dar certo na vida ou que as coisas não vão dar certo, de perceber que às vezes ou no profissional ou no financeiro ou nos relacionamentos, até mesmo na saúde, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai fluir. E aí a gente se mantém muitas vezes nesse lugar em que parece que as coisas não vão acontecer de forma diferente, por mais que a gente se esforce. E quando eu resolvi gravar sobre esse assunto, eu pensei, puxa, eu vou falar de algo que eu até comento em alguns vídeos, mas eu nunca aprofundo tanto ou não tenho aprofundado sobre isso nos últimos conteúdos que eu gravei, que é a nossa infância. Eu fui formada em pedagogia, fiz pedagogia, fui professora de educação infantil e eu estudei vários olhares, né? Várias formas de olhar para esse momento da nossa vida, para a infância, para o momento em que éramos criança. E ultimamente eu tenho atendido alguns casos muito curiosos no consultório que me fazem refletir ainda mais sobre esse período que é um período muito significativo da nossa história, só que também tem muita distorção a respeito desse assunto. Começando pelo olhar e pela história agora, né, que está na moda, da criança interior, que você precisa curar a sua criança interior. Como é que a gente cura a nossa criança interior, gente? É muito fácil isso, superando o passado, porque você não é mais aquela criança. Aquela história que você viveu lá já foi. E digo mais, do 0 aos 7 anos, existem inúmeros estudos comprovando, não é só uma linha de estudo, são vários estudos comprovando que do 0 aos 7 anos a gente ainda não tem discernimento, cognição, raciocínio para ter consciência do que está acontecendo. E a criança nessa fase, ela vive dentro do mundo dela. Então, muitas das histórias que você conta sobre a sua infância é uma interpretação da sua vida adulta. Ou seja, você como adulto interpretou certos fatos e começou a dar significado para esses fatos. A sua criança nem sabia disso. Ela ainda não tinha cognição, ela ainda não tinha consciência de como as coisas funcionavam para que ela pudesse fazer grandes interpretações. E eu sei que algumas pessoas vão até ficar chateadas com o que eu tô falando aqui, mas a grande verdade é que a gente vive viciado em certos padrões emocionais. E para confirmar esses padrões emocionais, que inclusive quimicamente nós somos viciados neles, é que você volta lá no passado para reafirmar esses padrões, para contar de novo essas histórias de dor para você mesmo ou até para as outras pessoas, para se manter aprisionado no mesmo lugar. Não saindo desse lugar, superando isso tudo que você já viveu, não no sentido de fazer força para mudar, fazer força para ser diferente, não. Eu tô falando de uma superação em que você aprende a olhar para esse passado e dizer um grande sim para ele. Porque o primeiro movimento que a gente tem que fazer é dizer um grande sim para tudo que foi. Ou seja, acolher. Justamente porque a primeira lei que rege a vida é a lei do pertencimento. Eu vivo falando disso por aqui. A lei do pertencimento diz que tudo faz parte. Então, se você tenta excluir, cancelar, não pensar, não querer ver, não querer lembrar do passado, da infância, essa dor cresce. Isso aumenta gigantemente. Porque tudo faz parte. Essa história, esse passado, seja como foi, ele existiu. Você não pode anular ele da sua vida. Mas o que você pode, quando você revisita esse passado, é sentir paz no coração com o que foi. Esses dias chegou um caso muito interessante, muito curioso aqui, e que comprova o que volta e meia eu falo nos conteúdos, quando eu comento sobre passado, a nossa história e tudo que a gente carrega internamente. E ela chegou justamente comentando que ela tinha sido adotada, que os pais biológicos eram muito jovens para cuidar dela, para ficar com ela,
e acabaram colocando ela para adoção logo que ela nasceu. A família que adotou tinha perdido um filho, tinha perdido um menino. Esse menino tinha tido uma doença, eu nem lembro exatamente que doença que era uma doença meio rara. A família decidiu, depois de um tempo, adotar uma outra criança, porque eles queriam ter um segundo filho. E aí, acabou que eles ficaram sabendo que essa menina tinha sido colocada para adoção e tudo mais, e eles foram no hospital e buscaram, inclusive, a criança no hospital. Não foi nem numa instituição de crianças que são colocadas para adoção. Então, essa menina, ela foi uma grande bênção na vida dessa família. Claro que tivemos que olhar profundamente para a questão de que os pais adotivos meio que tinham colocado ela no lugar do filho que tinha partido, e isso precisava ser trabalhado. Só que o mais interessante desse movimento foi que quando a gente fez o movimento de campo, e justamente eu faço com os representantes ocultos, para que o cliente não saiba quem são os representantes e ele possa se entregar no processo. E a gente possa realmente sentir o que vai acontecer ali. Essa cliente, ela olhava o tempo todo e ela queria o tempo todo se conectar com os pais biológicos. Embora os pais adotivos estivessem ali também, eles estavam ali e estava tudo bem com eles. Agora, os pais biológicos era uma coisa que ela tinha vontade de querer aproximar, mas ela não conseguia, ela sentia uma certa resistência, uma dificuldade de se aproximar. E por que eu tô contando isso? Porque nós somos a soma dessas realidades da nossa infância, da nossa criança, do nosso adulto e do nosso adulto que vai ficar velho, que vai ficar mais experiente, mas que vai envelhecer. E por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes você olha para sua história lá de trás, para a história da infância, da criança que você foi, e você condena aquilo que aconteceu. E com isso você se aprisiona. E aí você tem dificuldade de ir para a vida, você sente a vida um pouco travada, ou você percebe que aquelas emoções que você interpretou na sua vida adulta, que a sua criança viveu, ainda estão muito presentes. Enfim, o que a gente precisa reconhecer é que a nossa história é a nossa história, é a sua história. É como é, foi como foi. Não há como mudar o passado. O que eu posso fazer para soltar esse passado, em primeiro lugar, é acolher ele, é dizer sim para ele. E aí uma frase que eu gosto de usar muito é: eu vejo você, passado, eu vejo você, Kátia, criança, e eu acolho tudo que foi no meu coração. Eu aceito profunda e completamente o que foi. Porque quando a gente faz esse movimento, naturalmente a gente já acalma, o coração se acalma. Racionalmente, às vezes, a gente não vai entender muito bem o que o movimento vai fazer, mas aqui o movimento não é racional mesmo. Ele é no coração, porque é o coração que muda tudo. É o coração que manda uma informação para o cérebro dizendo: ei, estamos em paz, agora podemos criar, agora estamos livres para ser quem a gente é e para mostrar para o mundo quem a gente é. Um outro movimento interessante que aconteceu num atendimento foi um resgate muito bonito dessa criança que às vezes está ainda em nós e que, ao invés de olhar para a parte dolorida e ficar lá remoendo o passado, por que a gente não resgata da nossa criança a parte mais bonita dela? Como é que vive uma criança? Uma criança vive e se encanta com tudo que acontece. A criança, ela vive inteiramente no presente. Para ela, tanto faz o que ela comeu ontem. Para ela, tanto faz o que aconteceu ontem. Inclusive, se o pai e a mãe brigaram, se alguma coisa aconteceu em casa, ela já nem sabe mais, ela já nem se liga mais. Emocionalmente, a criança não se envolve tanto quanto nós, como adultos, depois. Por quê? Porque ela ainda está numa fase em que ela está descobrindo as coisas. Ela é curiosa. E ela não quer entender, porque ela ainda não tem essa consciência para buscar entendimento, para racionalizar. Inclusive, eu acho que o nosso racional atrapalha muito a gente. Mas ele está aqui para nos ajudar, não para ser o vilão da história. Para que serve o nosso racional? Para que depois que a gente sente no nosso coração qual é o caminho que a gente tem que seguir, como é que a gente tem que viver, quais são as experiências que a gente quer ter, aí sim o racional vai ajudar a planejar isso, a criar uma forma de chegar lá, a buscar informações que sejam relevantes. Ele não deveria ser usado para a gente tentar entender tudo o tempo todo, e nem mesmo ele deveria ser usado para tirar o encanto pela vida.
a alegria de viver. Porque uma criança ri de tudo, uma criança acha graça, uma criança geralmente não julga, ela não fica apontando o que tá certo e o que tá errado, ela dá risada de tudo. Então, que a gente possa, quando falarmos dessa consciência da criança interior, buscar a essência daquilo que é mais bonito numa criança e deixar essas dores lá, porque eu não preciso mais ficar vivendo naquele passado, até porque eu nem sei o que foi exatamente que a minha criança viveu. Tem pessoas que nem lembram da infância e existem vários motivos para isso, né? Não dá pra gente generalizar, porque cada história é única, cada pessoa é única. E, inclusive, se você tá numa fase agora de encerrar ciclo, começar novos ciclos, entende que você precisa fazer grandes mudanças ou pequenas mudanças, mas tá tendo dificuldade de fazer esse processo sozinho, aproveite para marcar suas sessões de alinhamento. Neste período agora, de final, de início de ano, eu sempre organizo as sessões de alinhamento para que a gente possa ver como que tá a sua sintonia para o novo ano. E aí eu posso te orientar, posso te guiar, para que você saiba se aquilo que você quer viver para o próximo ano tá em sincronicidade com a sua energia, com você, com aquilo que você tá idealizando. E além disso, eu vou te dar algumas orientações também de como que vai ficar a frequência do novo ano, o que que o novo ano pede, e a gente vai poder fazer um trabalho muito bacana nesse sentido. Então, se você ainda não marcou suas sessões de alinhamento, aqui embaixo tem os nossos contatos para que você possa falar com a minha equipe, a gente te passa as informações. E como nós estamos nesse período agora, eu preparei uma super condição muito especial que é só para agora, depois não tem mais, onde você vai poder agendar suas sessões de alinhamento por um valor bem promocional e bem especial. Afinal, você merece se dar de presente essa oportunidade de olhar para si e de reconectar com a sua verdadeira essência e com aquilo que faz sentido para o seu momento. Então pega aqui os nossos contatos e já conversa conosco para agendar suas sessões o quanto antes, porque eu tenho poucos horários disponíveis, eu não tenho o tempo todo disponível na agenda. Então eu seleciono alguns horários e aí eu tento disponibilizar mais horários para poder atender vocês e orientar vocês nesse momento. Combinado? E aí eu coloquei aqui uma representação de quem nós somos. O tempo ele é uma ilusão, porque o passado não existe mais, o futuro ainda não existe. Então o que existe é o agora. Por isso, a grande lição que fica desses casos de consultório, dessa reflexão de hoje é como que eu escolho viver agora? Não é o que eu fui na minha infância, mas a minha criança foi ferida, será? Mas a minha criança foi agredida, foi abusada. Ok, eu não estou anulando o seu passado. Eu estou dizendo que você precisa acolher o passado. No sentido de que você não tem como mudar o que foi. Você não vai conseguir alterar a realidade que aconteceu, por mais que você tente. Então, revisitar o passado e sofrer é uma tentativa inconsciente de querer mudar o que foi. E isso nunca vai acontecer. Mas hoje você pode mudar o seu olhar com relação ao seu passado, parando de se condenar pelo que aconteceu e parando de condenar as pessoas pelo que aconteceu. Cada um faz o que dá conta de fazer. Essa pessoa que agride provavelmente guarda dores muito maiores que as suas. A gente está tentando justificar alguém que agrediu outra pessoa? Não, de jeito nenhum, gente. Quem agrediu ou quem cometeu falhas nesse sentido vai ter consequências disso ao longo da vida, vai sofrer ao longo da vida, isso é fato, não dá para anular nada disso. Agora, você continuar preso lá não vai te levar para lugar nenhum, você nunca vai conseguir sair dessas prisões internas. Então, o que eu quero aqui é que você cada vez mais possa se sentir livre hoje, livre para ser quem você é, porque se você se condena, naturalmente você tem vergonha do seu passado, e quando a gente vibra na vergonha, a gente está na frequência mais baixa de todas, o que faz com que a gente tente se esconder e não querer ir para o mundo mostrar a cara para o mundo, sendo quem a gente é de fato. Então, quando a gente olha para o nosso passado, o único movimento que a gente pode fazer que vai ser benéfico para a gente é acolher, é aceitar profunda e completamente o que foi, para que hoje eu possa estar inteiro e então buscar lá na minha criança o encanto pela vida, a alegria que a minha criança viveu, que eu possa resgatar isso para que eu possa viver com alegria, sorrir para a vida, sorrir para esse universo de possibilidades que está disponível para mim. E então eu possa criar um futuro diferente. Não vai conseguir criar um futuro diferente quando a gente está revoltado com o passado. É muito mais difícil. A tendência é que a revolta crie mais dessa realidade, aumente a dor e não diminua. Então, o melhor movimento e o maior presente que você pode dar para si mesmo nesses períodos de encerramento de ciclo, de querer criar uma nova realidade, é começar aceitando e acolhendo
para que então você possa abrir espaço para enxergar qual é o próximo passo da minha caminhada, para onde que eu posso ir hoje, o que que a vida quer de mim. Aí sim você pode perguntar para a vida: ei vida, o que que você quer de mim agora? Como eu posso colocar o meu servir para o mundo? Como eu posso estar disponível para que o meu servir gere riqueza na vida das pessoas e essa riqueza volte para mim? Não adianta você querer prosperar, melhorar a sua situação financeira, se realizar profissionalmente se você não está ainda colocando seu servir no mundo. Você está só cumprindo com obrigações. Você não está realizado sendo quem você é. Não é o que você faz, é quem você é. O que você faz é uma consequência de quem você se torna. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que de repente precisa ouvir tudo isso. Se não marcou suas sessões de alinhamento, pega os contatos aqui, aproveita, já marca pra gente poder agendar a sua sessão quanto antes, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.